Vamos aqui ao soneto intitulado Luiz Gama, do poeta parnasiano Raimundo Correia. Esse soneto foi publicado em 1883 no livro Sinfonias. E detalhe, ele é um soneto dedicado ao escritor Raul Pompeia. Mas o que importa aqui é que ele é um poema de homenagem a quem? A Luiz Gama. O Luiz Gama faleceu em 1882. Luiz Gama foi advogado, jornalista, escritor. Só que detalhe, o Luiz Gama é patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ou seja, ele foi um grande abolicionista e também um grande poeta, certo? Vou ler aqui o soneto, depois a gente trabalha. Tantos triunfos te contando os dias, iam-te os dias descontando, e os anos quando bramavas, quando combatias contra os bárbaros, contra os desumanos. Quando a alma brava e procelosa abrias invergável ao pulso dos tiranos, e ígnea como os desertos africanos dilacerados pelas ventanias. Contra o inimigo atroz rompeste em guerra, grilhões a arrebentar por toda a parte a escancarar masmorras. Morreste, embalde, escravidão, por terra rolou, morreu por não poder matar-te. Também não tarda muito que tu morras. Bom, então o soneto começa aqui falando sobre Luiz Gama, os triunfos do Luiz Gama, os combates que ele fez como um grande abolicionista, né? Então uma luta contra quem? Contra o mundo desumano, uma defesa dos direitos humanos. Reparem, tantos triunfos te contando os dias, iam-te os dias descontando e os anos, quando bramavas, gritavas, né? Quando combatias contra quem? Os bárbaros, contra os desumanos. E aqui sempre aquela ideia, né, de não se dobrar aos grandes, de sempre lutar pelos direitos de quem? Dos escravizados, ó. Quando a alma brava e procelosa abrias, invergável ao pulso dos tiranos, e ígnea como os desertos africanos dilacerados pelas ventanias, ou seja, o Luiz Gama protestando sempre contra os grandes, e detalhe, a mãe era uma ex-escrava africana. Então reparem que ele cita ali os desertos africanos, enfim, né, a questão da escravidão mesmo. Contra o inimigo atroz, rompeste em guerra. Ou seja, né, reparem, contra esse mundo desumano, ele sempre fez guerra. Grilhões as correntes a arrebentar por toda parte a escancarar masmorras, ou seja, essa luta constante do Luiz Gama contra a escravidão, contra as correntes, contra as masmorras, denunciando, falando das prisões, sendo essa grande voz abolicionista aqui. Só que como é um soneto também de homenagem, né, à morte, por exemplo, do Luiz Gama, o que vai dizer? Morreste. E aqui marca a morte do Luiz Gama, que aconteceu em 82, ou seja, o Brasil ainda era escravocrata. Embalde escravidão, por terra rolou. Morreu por não poder matar-te. Que forte essa frase, né? Então, Luiz Gama morreu por não poder matar a escravidão, porque a vida toda é dedicada a isso aí. Só que o que vai ter aqui? Uma espécie de predição de algo futuro, porque o poema é de 83 e a gente sabe que a Lei Áurea é de 88. Vai vir daqui a 5 anos. Então, o que o soneto diz aqui? Ó? Também, escravidão, não tarda muito que tu morras. Ou seja, o Raimundo Correia, aqui, o poeta que escreveu o soneto, o que ele faz? Ele prediz aqui o fim da escravidão, que vai acontecer dali a 5 anos. Então, nós temos aqui um soneto homenagem a quem? A Luiz Gama, que foi um intelectual negro, que foi escravo aos 10 anos, autodidata, poeta, escritor, advogado, mas principalmente essa questão toda de ter sido um grande líder, né, contra o que a gente chama, né, escravidão, ou seja, um grande abolicionista aqui, tá? O patrono da abolição da escravidão no Brasil.